Quando um economista do porte de Edmar Baixa dá uma entrevista, é preciso parar para ouvir. Baixa é um doutor pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde defendeu teses sobre o mercado do café e foi um dos responsáveis por toda a vitoriosa engenharia que viabilizou o Plano Real, ainda durante o governo de Itamar Franco. É professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e foi o criador da expressão belíndia, segundo a qual a política econômica do Brasil, durante o regime militar, oferecia aos ricos um padrão de vida belga e aos pobres uma condição indiana. Considerando que, naquela época, a Índia vivia em extrema penúria e ainda não era a nação emergente e promissora de hoje, melhor que o Brasil em muitos aspectos. Pois bem, Edmar Baixa concedeu no dia 12 de junho último entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em que destrinchou os primeiros movimentos do governo Michel Temer no cenário político-econômico. Elogiou a equipe de ministros escolhida e a nova postura do Banco Central de perseguir obstinadamente o centro da meta da inflação e projetou um futuro alvissareiro para a nossa economia, caso o governo Temer consiga implementar suas ideias. Baixa apontou, entretanto, alguns perigos que ameaçam o sucesso da nova gestão. Um deles é a própria estabilidade política. A indefinição da votação do impeachment e a evolução da Operação Lava Jato pode comprometer todo o projeto de recolocar a economia brasileira nos eixos. O lado bom, nesses dois casos, é que no curto e médio prazos, espera-se uma definição tanto do impeachment quanto da amplitude das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. O perigo maior apontado por Baixa vem de outra fonte, a Constituição Federal. Justo a Constituição Democrática de 1988, a Carta Cidadã de Ulisses Guimarães, justo ela contém o melhor e o pior do nosso panorama institucional. É compreensível que no final da década de 1980, com o Brasil recém-saído de uma ditadura militar cruel, inclusive sob aspectos econômicos e sociais, pois acentuou a desigualdade na distribuição de renda, é perfeitamente compreensível que a Assembleia Constituinte tenha tido, naquele momento histórico, a preocupação de garantir alguns direitos fundamentais tão negligenciados no período de exceção. E a melhor forma de garantir direitos era inscrevê-los na lei mais forte, mais difícil de ser alterada, na lei maior, a Constituição Federal. Contudo, consolidada a democracia brasileira, constatamos que algumas daquelas garantias amarradas no texto constitucional são hoje mais prejudiciais que benéficas para a nossa economia. Como bem lembra Edmar Baixa, a vinculação de diversas despesas públicas na Constituição faz com que o governo fique engessado em suas políticas de investimento e essa situação não pode mais perdurar. Todos os governos reclamaram disso e mandaram projetos para o Congresso para que fosse modificado. O economista alerta que é preciso desarmar ainda que temporariamente esse tipo de armadilha orçamentária e apenas depois disso fixar teto de gastos no setor público de acordo com a inflação do ano anterior, como quer o governo Temer. Adotar o teto sem remover as vinculações condicionais faria o Estado parar por completo por não ter mais margem de manobra orçamentária. Senhor presidente, o país estava quebrando. Eu ouvi aqui nessa tribuna hoje, dizendo que o governo Temer está com a política errada, que a política econômica está errada. Pelo contrário, todos os planos, todos os programas, todos os projetos é para salvar a nação que estava quebrando. O Brasil ia chegar daqui 2 anos, senador Álvaro Dias, senador João Alberto, senador Cidinho Campos.
O Brasil ia chegar daqui a 2 anos quebrado, ia chegar à bancarrota. As empresas estavam falindo, estavam quebrando todas. 40% das empresas brasileiras já estavam quebradas, estavam falidas. Agora criou-se uma expectativa de melhora no mercado, de melhora na economia do nosso país. Por fim, Baixa ainda chama a atenção para o fato de que o rombo das contas públicas, estimado pelo governo Temer como de 170 bilhões de reais, o que já é um escândalo, pode ser muito maior. Segundo os cálculos do professor da PUC do Rio de Janeiro, se levarmos em conta os juros da dívida pública, o déficit pode chegar a 570 bilhões de reais. A entrevista de Edmar Baixa é reveladora e nos tira da zona de conforto, de achar que basta um novo governo competente, bem intencionado e amparado pelo Congresso Nacional para que o Brasil volte a crescer. Baixa mostra, com a competência e a sinceridade habituais, que os desafios são ainda maiores do que os divulgados e que há muito trabalho pela frente do governo, do Congresso e da sociedade. Para, enfim, conseguimos fazer com que o Brasil confirme sua vocação de país economicamente exuberante, tanto no mercado interno como no externo, como no contexto internacional. Senhor presidente, gostaria, pelos 3 minutos que ainda me restam, de falar sobre o acordo que o governo Temer e a sua equipe econômica fez com os governadores no dia de ontem. Acho que um acordo acertado, talvez esse seja o início de um pacto federativo tão reclamado, tão questionado pelos prefeitos de todo o Brasil e pelos governadores já há décadas. Então, eu creio que esse refresco de 6 meses para os estados deixarem de pagar suas contas, eles possam fazer a travessia dessa crise profunda com que estão vivendo e para que o nosso país e os nossos estados voltem a crescer positivamente a partir do ano que vem. Então, foi acertado, já que o governo tinha condições de fazer isso, por que não fizeram há mais tempo? Não adianta aqui ficar questionando se vai investir mais ou se vai investir menos. Não adianta ter orçamento para querer investir mais se o país não tinha receita para investir. O país estava, a cada ano, sofrendo um rombo, um déficit orçamentário. Então, eu quero aqui elogiar, senhor presidente, encerrando a minha fala, a atitude do presidente Temer, a atitude da equipe econômica e, se depender do Congresso, depender de nós estaremos aqui para apoiar as medidas acertadas do governo do presidente Temer para tirar o Brasil da crise profunda e que se encontrava e ainda se encontra, porque não se tira um país de uma crise profunda da noite para o dia. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer. Muito obrigado.